Alvoreço em meu 27º estudo. Por que os vilões nos encantam? Qual a razão dos vilões nos interessarem tanto? Não guarda lógica esse tipo de admiração. Há uma mensagem subliminar ou oculta? Em um mundo tão repleto de maldade e desconfiança, por que os vilões e anti-heróis se apresentam como ícones salvadores? Vamos entender. Desde longa data, a vilania ocupa papel de destaque nas obras artísticas. Por mais que filósofos, psicólogos, pastores, padres, imãs e rabinos ensinem a boa doutrina, ensinem sobre moral, sujeitos amorais e imorais assumem o protagonismo das histórias pop no decorrer do tempo. Temos como exemplo a lenda de Gilgamesh, rei de Uruk, que conta com mais de 4.000 anos, que abusava de seu poder e autoridade, agindo de forma tirânica, impondo seus desejos e caprichos sobre o povo, sem levar em consideração o impacto de suas ações. Para intervir nessa situação e trazer equilíbrio à cidade, os deuses decidiram criar um igual para Gilgamesh, alguém que pudesse confrontá-lo e desafiá-lo em sua tirania. Assim nasce Enkidu. Eles se envolvem em uma luta feroz, mas logo percebem que são igualmente poderosos e se tornam amigos e aliados ao invés de inimigos. Nasce um herói. Alexandre o Grande ordenou dezenas de milhares de mortes e geralmente é lembrado como um grande conquistador, deixando as mortes jogadas embaixo do tapete, ignoradas. Atualmente temos ícones como a série da Casa de Papel, onde os protagonistas preparam um assalto a um banco e, ao fim, as pessoas torcem pelos ladrões. Batman atua fora dos limites legais, com um comportamento social duvidoso e violento. Ainda assim, é ícone da juventude e até de alguns nerds inveterados. Realmente, são muitos exemplos e começamos a nossa jornada pela complexidade e profundidade psicológica envolvida na construção desses atores. Os vilões muitas vezes são retratados como personagens complexos e multidimensionais, o que os torna cativantes para o público. Don Corleone é um poderoso chefe da máfia. Seria simples se fosse somente isso. No entanto, é um homem ligado a fortes laços familiares e um código de conduta inabalável e inquestionável. A atuação de Marlon Brando torna memorável seu papel a ponto de justificarmos suas ações, mesmo que perversas. A complexidade e profundidade psicológica na construção de um vilão residem exatamente na exploração dos motivos, traumas e características que moldam sua personalidade e comportamento. Vilões convincentes não são simplesmente malignos por natureza, mas muitas vezes são um produto de experiências passadas, conflitos intensos e circunstâncias que os levam a tomar caminhos sombrios. Ao examinar suas motivações e dilemas morais, os vilões se tornam personagens tridimensionais que desafiam as noções tradicionais de bem e mal. A ambiguidade moral e a empatia, que podem ser despertadas ao entender suas origens e motivações, adicionam uma camada de profundidade à sua complexidade psicológica, tornando-os mais cativantes e notáveis em sua narrativa. Um segundo ponto a ser abordado é o deslumbre pela transgressão das normas sociais. Vilões desafiam as normas e convenções sociais, muitas vezes de uma maneira que pode ser libertadora ou intrigante para o espectador. Imagine o seriado da Casa de Papel. Um grupo de pessoas à margem da sociedade, sem expectativas, sem futuro, sem trabalho, se lançam em um assalto perfeito, acreditando que o chefe da quadrilha pode sempre tirá-los de qualquer situação. Um líder perfeito, e nos surpreendemos ao percebermos que estamos torcendo pelos vilões, pelos fora da lei. Como uma pessoa com valores cristãos pode fazer isso? Mas acontece a todo momento. Na medida em que exploramos a transgressão das normas sociais, nos deparamos com uma dimensão essencial do funcionamento do poder na sociedade. Os vilões, por sua própria natureza, são agentes de desestabilização das estruturas estabelecidas. Agentes do caos, desafiando os limites impostos pelas convenções sociais. Suas ações, frequentemente vistas como desviantes ou ameaçadoras,
carregam consigo um potencial disruptivo que pode tanto intrigar quanto perturbar o espectador. Nesse sentido, a transgressão perpetrada pelos vilões não é meramente uma quebra de regras, mas sim um ato que lança luz sobre as fissuras dentro do tecido social, revelando as tensões subjacentes entre o poder e aqueles que se encontram à margem dele. É por meio desses personagens transgressores que podemos questionar as normas estabelecidas e talvez vislumbrar novas possibilidades de resistência e transformação por meio da empatia. No livro Vigiar e Punir, de Foucault, capítulo 2, nos é dito: mas, sobretudo, e é aqui que estes inconvenientes se tornam um perigo político, era nestes rituais e o poder invencível que o povo se sentia mais próximo dos que sofriam a pena. Era onde se sentia mais ameaçado, como eles, por uma violência legal, sem proporção nem medida. Existe um terceiro ponto de marcada consideração e atração pelo proibido. Podemos interpretar que essa fascinação muitas vezes surge de um lugar de desajuste emocional ou psicológico dentro de nós mesmos, ou da sociedade por inteiro. Ao identificarmos-nos com os vilões, podemos estar expressando uma falta de equilíbrio emocional e uma incapacidade de controlar nossos impulsos, sendo reflexo de uma parte mais primitiva ou subdesenvolvida de nossa psique, onde nossas emoções estão mais próximas da superfície e nossa moral está bem abaixo. Cole Young assim anunciava em seu livro Estudo sobre o Simbolismo de Si Mesmo: os afetos, em geral, ocorrem sempre que os ajustamentos são mínimos e revelam, ao mesmo tempo, as causas da redução desse ajustamento. Isto é, revelam uma certa inferioridade e a existência de um nível baixo de personalidade. Nesta faixa mais profunda, o indivíduo se comporta relativamente às suas emoções, quase ou inteiramente descontroladas. Mais ou menos como o primitivo que não é só vítima abule-se de seus afetos, mas principalmente revela uma incapacidade considerável de julgamento moral. Um fator claro de vilania é quando você, querido homem de letras, não curte o nosso trabalho, não comenta nem compartilha. Isso faz de você um vilão de marca maior, porque não ajuda o canal. Faça-nos essa gentileza, inscreva-se, estamos aqui esperando e agradecidos que você preste essa cortesia. Vamos pensar agora no filme Tropa de Elite. Esse filme explora de forma intensa a dualidade entre o bem e o mal, especialmente através de uma perspectiva do Capitão Nascimento, um membro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O filme apresenta a complexidade moral enfrentada por Nascimento ao lidar com o crime organizado e a corrupção dentro da própria corporação policial, ao mesmo tempo em que ele se compromete com métodos questionáveis para combater o tráfico de drogas. Sua consciência é constantemente desafiada pelas consequências de suas ações e pelos dilemas éticos envolvidos. Essa dualidade nos aproximou do policial militar do Rio de Janeiro de uma forma que nem os produtores nem os atores esperavam. A ideia, em um primeiro plano, era mostrar a realidade do que a polícia fazia ao lidar com o tráfico de drogas. Mas o brasileiro mediano se sentiu vingado, satisfeito ao ver tamanha violência aplicada na grande tela. Se você parar para pensar, isso não tem lógica. Embora o resultado seja inequívoco, a aceitação da violência para combate da violência. Me lembra o Coliseu de Roma. Nietzsche, em Genealogia da Moral, assim nos explica: é um ato de violência querer estabelecer o bem e o mal. Todo o bem e todo o mal corresponde apenas ao interesse dos bons, dos dominadores. Por isso, põem eles tanta força e tanto entusiasmo em sua moral, e proclamam-na com tanta paixão. O sentimento geral, fundamental e constante de uma raça superior e dominadora, em oposição a uma raça inferior e baixa, determinou a origem da antítese entre o bem e o mal. E o que falar então de vilões com carisma e caráter magnético? Temos muitos: Coringa, Darth Vader, Loki, Cruella, Hannibal e Gollum. O que tem eles de tão espetacular, além de seus renomados atores?
Representam uma ruptura com as estruturas de poder estabelecidas. Esses personagens desafiam as normas sociais e as hierarquias do poder, muitas vezes agindo como anti-heróis, que se rebelam contra o sistema. Ao fazer isso, eles personificam a luta, tornando-se figuras simbólicas da resistência, além de serem retratados como indivíduos complexos, cujas motivações podem ser compreendidas e até mesmo justificadas em certo contexto e limite. Essa ambiguidade moral os torna personagens mais humanos e empáticos, despertando a simpatia e o interesse do público que se identifica com sua luta. Existem também vilões com justiça distorcida ou perspectiva alternativa. Magneto dos X-Men, Thanos dos Vingadores, Kylo Ren do Star Wars, Hans Landa de Bastardos Inglórios. Tais vilões desafiam as noções convencionais de certo e errado, apresentando uma visão única do mundo que pode ser ao mesmo tempo intrigante e perturbadora. Ao explorarem temas de justiça distorcida, suas motivações, por vezes doentes, nos convidam a refletir sobre a natureza fluida da moralidade e a entender como diferentes sistemas de valores podem coexistir dentro da sociedade. Enquanto alguns vilões podem se ver como justiceiros, outros podem justificar seus atos através de uma perspectiva mais egoísta ou utilitária, desafiando assim nossas próprias crenças sobre o que é moralmente aceitável. Essa complexidade moral nos obriga a confrontar nossos próprios preconceitos e a considerar as consequências éticas de nossas próprias ações, mostrando que a linha entre heróis e vilões nem sempre é clara e definida. Certo, vimos muita coisa até aqui. E como Deus enxerga nossa propensão à vilania? Como a Bíblia enxerga nosso flerte pelo perigo? A Bíblia ensina que os seres humanos são seres moralmente falhos, propensos ao pecado e à tentação. Os vilões, muitas vezes, personificam essas fraquezas humanas de maneira amplificada, agindo com egoísmo, orgulho, inveja e violência. E, infelizmente, enxergamos nosso reflexo. Pense por um minuto, o que você faria se fosse o justiceiro da Marvel por uma semana? O nosso Pai nos ensina em Mateus 15:19, pois do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos. Logo, não é o vilão das telas de cinema que me faz pecar. É o que meu coração faz com essa informação. A Bíblia já nos alerta sobre os perigos de nos deixarmos seduzir pelo mal e nos afastarmos dos princípios da justiça estabelecidas por Deus. Então, muita informação, não é? Deixe seu comentário aqui. Qual seu vilão preferido? Acha que ele é inspiração para você ou é uma coisa que só fica no imaginário, na ficção? O meu vilão preferido é o Cérebro, do Pink Cérebro. Ele sempre quer conquistar o mundo. Por que, Cérebro? O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Em honra ao grande arquiteto do universo.